Fala, seus Jaguara! Rapaziada. Voltamos aí pro Jaguaras do Caldeirão depois de uma quinta-feira desgraçada, né, Nicolau? Estamos aí, sei lá, cara, eu tô meio atordoado desde ontem. Parece que sabe quando tem aquele especial do Akuma lá? Eu chamava aqui de suicida. As 3 barrinhas lá e cara, parece que eu tomei um especial do Akuma ontem e tava num pesadelo. Mas é verdade, o Atlético perdeu para o Ameliano e está nos playoffs da Sul-Americana. Não eliminado, mas passamos uma vergonha nervosa. Então a gente vai reagir aqui o que o Redação só falou. Não vamos também ficar vendo um monte de outro programa aí alongando essa desgraça que aconteceu. Então estamos aqui para fazer isso, eu, David, com o meu amigo de sempre, Nicolau. Fala, senhor Nicolau, como é que o senhor está? Cara, tava mais estressado mais cedo, mas agora melhorou um pouquinho a situação. Já mandei o David a merda hoje, já mandei gente do trabalho a merda, entendeu? Tive que trabalhar ainda por cima, entendeu, David? Sim. Então, realmente, você falou da quinta-feira, mas tá sendo uma sexta-feira de merda também. Tomara que daqui a pouco as coisas melhorem. Mas é como você disse, vamos reagir aí a um programa que geralmente esmiuça um pouco mais os detalhes dos jogos e tal, inclusive. É bem legal a reação deles aí, vocês vão acompanhar. Mas enfim, cara, eu acho que é momento realmente de cobrança, tá? Só para até comentar um pouco sobre isso. O pessoal no Twitter muito triste, muito bravo com a situação. Eu acho que a gente precisa cobrar realmente. Claro que nós temos perspectivas para a temporada ainda que são interessantes, né, David? Mas eu acho que é momento de cobrar. Eu, por exemplo, eu não sou um torcedor tão romântico, tá? Então eu mando a merda mesmo, eu xingo na hora do jogo, eu vaio na hora do jogo, no estádio mesmo, tá? Quero que se foda nesse sentido. Mas eu acho que quem, por exemplo, ainda estava um pouco receoso, vamos esperar mais um pouco, eu acho que já passamos por algumas situações que precisamos cobrar. É. Bom, vamos ver logo esse vídeo aí e ver o que a gente vai tirar dessa situação. Então, redação de hoje falando sobre a derrota do Atlético Paranaense. Agora é hora de decifrar o maior mistério do dia aqui no Redação Sport TV, né? Parecia mais difícil o Real Madrid perder, um camelo passar pelo buraco da agulha. o Real Madrid perder do Borussia Dortmund, o Sargento Garcia prender o Zorro, né? Do que o Atlético Paranaense não ser primeiro colocado no grupo dele. Hoje quem participa conosco é o Heitor Machado. Não foi o Heitor que participou dos nossos papos anteriores aqui. A gente andou falando, por exemplo, com o Daniel Piva sobre isso, né? Sobre a grande facilidade que o Atlético encontrou nas 3 primeiras partidas. E agora precisamos de uma explicação, né, para essa derrota, para o Sportivo Ameliano e para esse inesperado segundo lugar no grupo. Heitor, bem-vindo ao Redação. Tudo bem, Barreto? Um abraço para você, aos amigos da bancada, a todos que nos acompanham no Redação. O sobrenatural de Almeida também habita na capital paranaense. A gente também teve alguma dificuldade de entender e acho que todo mundo que esteve presente ontem na Arena da Baixada ficou um pouco incrédulo com o que aconteceu. A verdade é que o Atlético foi levando essa reta final de Sul-Americana de maneira quase que desleixada, arrastada, foi dando sopa para o azar e o inesperado aconteceu. Ontem o jogo truncado, o Sportivo Ameliano competiu muito, marcou muito, suportou a pressão. O Atlético teve sim volume ofensivo, principalmente na etapa final, mas o time paraguaio encontrou um gol no segundo tempo, num vacilo defensivo do Atlético. E aí, a partir desse gol, a tensão que era razoável, ela disparou tanto na arquibancada quanto no campo, e aí essa combinação foi deixando o Atlético extremamente ansioso e o Furacão perde essa primeira posição, vai ter que jogar o playoff, vai enfrentar o Cerro Porteño. Inclusive o Atlético perde a primeira posição para o 7º colocado do Campeonato Paraguaio, que tem apenas 6 vitórias em mais de 20 jogos, e agora no playoff vai ter que enfrentar o líder do Campeonato Paraguaio, que tem o dobro de vitórias, o dobro da pontuação
um resultado extremamente frustrante e extremamente inesperado ontem à noite na Liga Arena, Barreto. Pois não combina em nada com o que foi, digamos, o primeiro turno, né, da fase de grupos. A gente até conversou aqui sobre a possibilidade de o Cuca poupar o time, fazer testes, enfim. Claro que também era outro momento, né? Agora veio a paralisação do Campeonato Brasileiro, mudou um pouquinho, mas o Atlético perde jogando em casa, né? Perde essa partida, vai enfrentar o Cerro Porteño. Os confrontos de playoff já estão definidos, né? Diferentemente dos confrontos de segunda fase de Libertadores, né? Começa com a derrota para o Danúbio que não passou de fase, né? O Sportivo Ameliano, com essa vitória, acabou ficando com o primeiro lugar no grupo. Enfim, eu estou até voltando aqui na tabela para pegar a sequência de resultados. Olha só, o Atlético começa com uma vitória por 4-1 fora de casa sobre esse time aí, né? Sportivo Ameliano. Depois faz 6-0 no Rádio Zuliano, que se confirmou mesmo a baba do grupo, né? Terminou com 1 ponto. E vence o Danúbio, também fora de casa, o menor placar dos 3 primeiros jogos, 1-0. A gente não está errado em achar que o grupo está resolvido depois dessa sequência de resultados. Os últimos 2 jogos em casa, não tem como. Não tem como. Mas o espírito de futebol paraguaio, né? Não tem time paraguaio na fase mata-mata na Libertadores pela primeira vez desde 2008. Isso é muito raro, sem paraguaios. Mas nesse dia, o futebol paraguaio decidiu mostrar que está vivo. Só para completar, ainda teve a 4ª partida, que também foi fora de casa, e foi outra goleada, 5-1 no Rádio Zuliano. Os últimos 2 jogos... Olha como é que o Atlético vai para os 2 últimos jogos na Baixada, né? Na Liga Arena. Tu sabe onde começou essa campanha de Ameliano? Porque no início, aqueles jogos de um jogo só, de times do mesmo país, né? Isso tem fora do Brasil e Argentina. O Ameliano era um grande azarão contra a Olímpia, né? O mesmo Olímpia que poucos meses antes eliminou o Flamengo da Libertadores. O Ameliano ganhou aquele jogo e a campanha vai. Que história maravilhosa. O Ameliano começa com essa goleada em casa para o Atlético, depois empata com o Danúbio, 0-0, fora de casa. E a partir daí sai ganhando de todo mundo. Mas aí ainda empata mais uma, né? Não, ganha, não tem jeito. Fez 13 pontos justamente porque ganhou as 4 partidas seguintes. Mas eu acho que essa situação do Atlético ter que passar por um playoff contra o Cerro, por mais que o time tenha razão ao exaltar esse momento do Ameliano, mas é muito mais responsabilidade do próprio Atlético, porque mesmo ele sofrendo os gols do Danúbio e do Ameliano, o que chama atenção é a incapacidade do time fazer mais gols do que o adversário. E o Atlético não era só a campanha da Sul-Americana, os 4 primeiros jogos, era a campanha em paralelo do Campeonato Brasileiro. O time foi em São Paulo e ganhou do Palmeiras. O time está na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí tem aquela derrota surpreendente no finzinho do jogo, a virada que ele toma do Ipiranga, de Erechim, pela Copa do Brasil. Ainda teremos o jogo de volta, porque o Ipiranga também, né, sofreu com a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Mas ali já houve um sinal de alerta. O Cuca, depois do jogo, já, né, irritadíssimo pela virada que ele sofreu já nos acréscimos, mas ele lembrava a questão do elenco, que o Atlético não poderia se iludir muito, porque ele tinha mais ou menos a conta do chá, precisava de opções. E aí agora a gente está vendo que isso se confirma, mas de qualquer maneira, mesmo com conta do chá ou sem conta do chá, não era para o Atlético ter que passar. E tendo a achar que foi um ponto fora da curva. Acho que o Atlético retoma a sua trajetória diante do Cerro. O Cerro vem de um grupo da Libertadores em que o segundo colocado passou com 6 pontos.
Então, assim, por mais que tenha uma camisa Sabe por que pesada, Cerro ficou fora? Sabe? foi no desempate. Ele empatou com todos os... Todos, os foi junto com Colo-Colo. Gol fora, não é isso? Colo-Colo fez mais gols fora. Colo-Colo fez mais gols fora, mas ele tinha todos os itens de desempate. E o estavam time no que ano. ficou mais perto de classificar. De todos que não classificaram, Cerro ficou mais perto. Pois é, mas mesmo assim com uma pontuação muito baixa. Então acho que o Atlético vai retomar agora. São 2 datas a mais que o Atlético vai ter que colocar para jogar num calendário já apertado. Muito bem. A gente agradece a participação do Heitor Machado nessa tentativa de explicar, né, com pitadas de sobrenatural o que aconteceu com o Atlético Paranaense. E agora quem se junta a nós é o Rafael. Pois é, né, cara? Se esses caras aí ficaram incrédulos, imagine quem acompanhou esse jogo lá dentro da Arena da Baixada, né? Eu ficava, cara, durante o segundo tempo, ali, depois que tomou o gol, eu ficava, cara, não é possível, cara. E a gente, né, passou por uma noite assim, Nicolau, que eu não lembro muitas noites parecidas, né, dentro da Arena da Baixada, assim. Tem aquela do Bolívar, né, mas realmente aquela lá foi algo que a gente já precisava virar um jogo de 3-1 para 2-0, né. E a gente levou para os pênaltis, mas a de ontem, assim, a gente só precisava empatar contra um time muito fraco. E a gente foi totalmente surpreendido, né. Sobre o que o pessoal falou ali, o Barreto até fala sobre, tipo, seria mais fácil a gente acreditar que o Borussia pode ganhar do Real Madrid do que o Atlético do Emiliano. E, cara, eu imagino quem colocou vitória do Danúbio, vitória do Emiliano, sei lá, numa conjunta, o cara deve ter ficado milionário, velho. Uma parada assim que é, tipo, sei lá, 1 para 100 mil, acho que uma parada assim, né, cara? Eu acho que cara, eu não consigo de verdade desgarrar esse jogo do jogo contra o Danúbio, sabe? Porque pra mim é um combo, pra mim é um pacote que, cara, é um pacote que não faz sentido, cara, entendeu? Em 2 jogos em casa contra 2 times que quase nunca, né, jogam esse tipo de campeonato, a gente não faz um ponto, entendeu? Então é por isso que eu bato a tecla. Não, a gente faz um gol só, né, cara? A gente faz um gol só. Eu imaginava que a gente ia fazer saldo, que o Mastriani ia bater o recorde lá. Porra, nada. Então, cara, isso, cara, pra mim, por isso que não faz sentido. Cara, a gente precisa de reforços para o resto da temporada, precisa. Mas não faz sentido a gente pedir reforço por conta desses 2 jogos, cara. Entendeu? São 2 jogos contra 2 times que não oferecem perigo, não era para oferecer perigo para o Atlético nesses 2 jogos, onde, cara, o próprio Barreto, assim, o Barreto é engraçado que ele fala de uma forma, cara, sem conseguir, talvez, expressar em palavras realmente, porque olha a sequência do Atlético, entendeu? Goleado no primeiro jogo, no segundo, 1-0 contra o Danúbio, 9 pontos, mais uma goleada no retorno, entendeu? 12 pontos com 3 goleadas. Então, assim, quase ninguém, até os próprios caras da bancada, o Tim Vicker ali e o outro rapaz, não sabem explicar, mas, assim, eu concordo com a maioria das coisas que eles falaram, né? O Atlético perdeu para ele mesmo, o Atlético tem uma chance contra o Cerro Porteño que... Eu, assim, cara, de verdade, para mim, foda-se que o Cerro Porteño é o primeiro colocado do Paraguai, entendeu? O Atlético é o primeiro colocado do brasileiro. O Cerro Porteño tem uma campanha muito fraca, muito ruim na Libertadores desse ano. Entendeu? São 5, 6 pontos, se eu não me engano, e empatando quase tudo. Então, assim, cara, não faz sentido, mesmo com os playoffs. Eu sei que vem uma carga emocional grande para esses playoffs, eu tô bem preocupado com isso, mas a gente tem que passar por esse time, cara, com autoridade. Mas assim, ó, até a carga emocional, ela não vai vir para os playoffs em si, né? Ela vai vir, ela tá sobre o time agora, né? E os próximos jogos que a gente vai ter são pelo Brasileirão, né? Eu acho que vem, cara. Eu acho que tem. Eu ainda tem um resquício, não tem como. Não, vai ter resquício e tal, mas tipo, agora que a gente vai ver como é que no jogo de domingo a gente vai ver como esses caras vão dar a volta por cima, né? Eu ainda acho que tipo, o Atlético vai ser competitivo, o Atlético vai conseguir talvez trazer um bom resultado lá de Fortaleza e tal,
Porque eu vejo esses jogos assim como erros enormes do Atlético. Não é pra gente pegar esses jogos e falar, não, isso aqui é o que o Atlético consegue produzir. Não, a gente já viu que o Atlético consegue produzir muito mais. O Atlético consegue fazer muito mais, né, com esse time. Agora, o que foi bizarramente foi em 2 jogos isso ter acontecido. Um antes da parada, que daí a gente podia culpar o cansaço, a gente podia culpar a cabeça dos caras, porque já acharam que já estava ganho e tal. Não, esse jogo de ontem era um jogo que poderia fazer, que era decisivo. Era decisivo para o Atlético ficar em primeiro lugar. Então não tinha por que poupar porra nenhuma. O Atlético estava descansado, estava treinado. Então isso assusta, né, a gente. Não quer dizer que o time não tenha criado nada, o time criou, né? Ninguém conseguiu botar para dentro, né? O atacante não fez o que era possível. Uma coisa que me assusta é o Mastriani não ter conseguido fazer uma finalização sequer, praticamente, durante tanto esse jogo quanto o jogo contra o Danúbio, tá? Eu colocaria o Mastriani de titular contra o Fortaleza e vamos ver se realmente é isso que o cara... Se o cara tá numa fase tão ruim assim que faz tempo que não faz gol, né? Vamos ver. Porque o Pablo, cara, ele vem de 2 jogos assim extremamente ruins, então eu pouparia ele. Vamos dar uma segurada, vamos ver o Mastriani, que ele pode entregar. E a gente não vai ter Fernandinho de novo, né, cara? Mas a gente tem que se acostumar a jogar sem o Fernandinho. Me preocupa a questão, tudo isso que você falou, concordo, eu acho que dá para dar uma poupada até na cabeça do Pablo e tal. Mas assim, cara, me preocupa porque assim, quem que vai entrar no lugar do Alex Santana, por exemplo? Porque esse tempo todo treinando, né, foi com o Alex Santana titular, isso ficou claro, né? Ficou claro, o Fernandinho, dessa vez ele tá suspenso, dessa vez ele realmente não pode jogar, a gente tem que lembrar disso. Mas assim, quem que vai entrar? Entendeu? Vai entrar um Christian que entrou até relativamente bem nesse jogo, né? Entrou diferente do que ele vinha entrando ultimamente. Vai entrar o Alex Santana que, cara, se a gente vai poupar o Pablo por conta do mental, por conta do momento, tem que poupar o Alex Santana também, porque não tá legal, né? Muito pelo contrário. Então, assim, me preocupa muito o que você falou também em relação às finalizações do Mastriani, que não aconteceram, e as finalizações do próprio time, né, cara? A gente criou realmente, aconteceu, mas, assim, ficou claro que o mental, assim, desequilibrou o time, entendeu? Como que o Canóbio não tem tranquilidade para fazer aquele chute onde o cara tirou de cabeça? Como que o Alex Santana não tem tranquilidade para fazer aquele gol claro? Como que o Pablo não tem a tranquilidade de deixar o Alex Santana passar para fazer o gol? Entendeu? Então, cara... O mental não só do time, né, cara? O mental do Cuca, né? Porque das 2 vezes ele tentou fazer a mesma estratégia doida que deu errado, cara. Não tem como imaginar que ele achou que deu certo porque o Diori fez um gol aos 49 minutos do segundo tempo, cara. Sim. Ele fez a gente, cara, meteu o pau ali e falou, cara, pra que fazer aquilo com 20 minutos? Desmontar a estratégia do time pra começar a meter bola pra área. Ele usou essa mesma estratégia, cara, e o time ficou destruído. Ficou sem Eric, ficou sem Zapelli. Pra que tirar o Zapelli? Pra que tirar o Zapelli pra colocar o João Cruz? Pra que fazer isso? Não tem porquê, cara. Não, colocar o garoto de 17 para 18 anos num jogo desse, né, cara? Cara, não tem. O time tava pressionado, a torcida tava. E o cara entrou e não fez nada. O Zapelli tava participando do jogo, entendeu? Esse tipo de situação que me deixa extremamente puto, cara. Você fala do Cuca, mas, cara, da mesma forma que esses problemas aconteceram aí no jogo, cara, a entrevista coletiva dele, pra mim, foi patética, entendeu? Poxa, nesse momento, assim, eu sei que, cara, tem a questão de guardar o grupo, isso é normal, você pode fazer isso e ainda colocar algumas situações que precisam melhorar. Mas, assim, ele poderia vir, sabe, com com o peito aberto, falando, cara, a gente vai, né, fazer de tudo para que as coisas melhorem e tudo mais. Agora, pô, aí ele começa a colocar coisinha na conta da torcida. Falar de guerreirinhos lá, esses guerreiros aí, que foram vaiados hoje, serão os guerreiros que vão jogar contra o Fortaleza, contra o Criciúma, na sequência, contra o próprio Piranga para reverter o resultado. Então, assim, cara, não se fala isso depois. Cara, esses 2 jogos, por isso que eu falo, não consigo desgarrar do jogo contra o Danúbio.
esses 2 jogos finais da Sul-Americana são um desastre completo, cara. Um desastre da história do Atlético. Assim, isso aí Tá? não é, a gente não tem como, o Cuca não tem como avaliar isso sem ver o contexto, cara. O Atlético, ele passou uma das maiores vergonhas de sua história. Ah, mas passou ainda de grupo. Ah, mas... Cara, foi uma vergonha. São 2 jogos seguidos em casa que o Atlético perdeu para times irrelevantes, cara. Com o tamanho que o Atlético... Não é a época de Desportivo Luquenho, não é a época de, sei lá, outra porra que a gente tenha tomado aí de um outro time bosta. É a época do Atlético bicampeão da Sul-Americana, cara. E era o principal candidato ao tricampeonato, entendeu? Então, é isso que ele tem que entender. A torcida vaiou ontem porque a gente passou uma puta vergonha, cara. E o time, né? Primeiro que o time tava, né, não vou dizer que foi um futebol assim extremamente ruim, mas era o mínimo de se esperar contra um Ameliano. E a gente, o mínimo de esperar era de fazer pelo menos um gol e não tomar, né? E se você vê o lance de novo do Esquivel, cara, pra mim, eu tinha falado pra você ontem, a gente falou na live, né, que pô, que vacilo, mas vendo o lance de novo, cara, aquilo o que o cara tentou fazer, velho? Foi uma falta de atenção. Ele dominou a bola e parou, e ficou parado, esperando alguém, sabe? É um lance assim, cara, que tipo, eu não quero falar que é coisa de aposta, mas se existem lances, tipo, bizarros o suficientes pra você começar a duvidar, é um lance desse. Porque o cara simplesmente dentro da área, numa dividida, ele dominou, ele matou a bola no chão e ficou parado esperando, assim, ó. Tipo, parece que, vai lá e pega a bola de mim. Em vez de tocar, em vez de pegar a bola, dominar, virar. Cara, é foda. Mas assim, depois de um jogo desse é meio complicado. Então, galera, vamos esperar domingo, vamos ver, vamos dar uma esfriada nessa cabeça. Amanhã, eu não sei se a gente vai postar esse vídeo na sexta, no sábado, provavelmente no sábado, né? Mas vamos dar uma esfriada e vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Fortaleza, tá? Porque esse jogo contra o Fortaleza, ele vai ser ou ele vai pegar e jogar o Atlético no limbo de verdade, né? Que a gente vai começar a ter uma pressão inacreditável, ou a gente se recupera, entendeu? Agora que é isso que a gente vai ver. Porque se o Atlético for com essa bunda molice lá, é capaz de tomar uma goleada do Fortaleza. Não duvido nada. É isso aí, cara. Bom, vamos, igual eu falei, eu acho que, né, é um jogo que, igual você falou, na verdade, é um jogo muito importante para recolocar o Atlético, quem sabe, né, numa situação um pouco mais tranquila. Mas, cara, igual eu falei no começo, cara, eu acredito que o torcedor tem que cobrar porque as coisas não estão andando certo, tá? Não estão. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que prometeram para o Centenário que ainda não aconteceu, inclusive. Então acho que está na hora de realmente esperar que as coisas melhorem, porque não dá para piorar, de verdade, né? Eu sei que o brasileiro... Dá pra piorar pra caralho, mas... Assim, não pode. Chegou na pior fase do Atlético no ano, assim, né? Mas não pode, porque tirando assim... o Osório, né? Tirando o Osório. Agora... Eu falo que não pode, porque a gente não pode ser eliminado de um campeonato que é o único que a gente tem uma grande chance. Entendeu? É o único que a gente tem uma grande chance de pelo menos coroar esse centenário com um título. Eu sei que o brasileiro é muito difícil, mas é o sonho de todo mundo, é o sonho do Atlético. A Copa do Brasil é difícil, né? Já tá difícil porque perdemos o primeiro jogo, mas se a gente passar, continua muito difícil. Então, cara, é isso aí. Vamos esperar com calma esse jogo. E se esse jogo aí contra o Fortaleza não der o resultado esperado, o negócio vai ficar quente mesmo. E domingo a gente faz live, Nicolau, ou a gente vai fazer vídeo? O que você acha? Cara, dá pra tentar fazer uma live, né? A nossa live de ontem foi a primeira, deu certo. Dá pra gente tentar. Bom, vou perguntar pra galera também o que vocês preferem, galera. Vídeo ou live de pós-jogo? Comenta aí. E até a próxima. Fiquem... um bom final de semana pra vocês.